Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, pedir-vos desculpa se não consegui projetar as vozes nas melhores condições, estou um pouco constipado. E aqui o desafio seria, nós neste painel ouvimos falar muitos exemplos aqui de saúde. Eu também vos trago um exemplo de saúde, mas neste caso não aplicado às pessoas, mas sim às máquinas. Dizer-vos que a iniciativa é uma iniciativa da plataforma de geração. Nós, na prática, gerimos um conjunto de ativos centrais de produção de energia em Portugal e Espanha. Essas centrais são maioritariamente centrais hídricas e também temos aqui algumas centrais a gás que estão em processo de transição energética. Do ponto de vista da iniciativa, o que é que nós tínhamos como ambição? Portanto, a ideia é, existe uma norma que é a ISO 55000, que no fundo certifica aquilo que é a gestão de ativos, e o nosso objetivo era tocar exatamente neste layer daquilo que é o planeamento dos nossos investimentos, ou seja, estamos a endereçar aquilo que são as decisões estratégicas core de investimento na empresa. Para isso, portanto, o âmbito que nós estamos aqui a atacar são cerca de 200 máquinas, espalhadas entre Portugal e Espanha. O projeto foi desenvolvido por uma equipa interna, com 10 pessoas, em que procurámos combinar aqui diferentes skills. Por um lado, os skills hardcore, digamos, de data science, e por outro lado, aquilo que é o domain knowledge das pessoas que no dia-a-dia e que, de facto, no campo estão a lidar com estes ativos. Do ponto de vista de valor endereçável, eu gostava que a apresentação não fosse muito acerca de inteligência artificial, mas sim a forma como nós conseguimos entregar valor aplicando este tipo de abordagem na gestão de ativos. Portanto, nós o que estamos aqui a endereçar são decisões recorrentes que todos os anos temos que fazer, em termos dos nossos equipamentos, e que representam para estes equipamentos, cerca de 0,7 milhões de euros em média anual. E usamos aqui diferentes tipos de modelos. Portanto, a primeira coisa, o primeiro desafio que nós tivemos foi atacar aquilo que são as decisões de manutenção corrente, ou seja, aquelas ações que nós todos os anos temos que fazer. É um bocadinho como a rotina que nós temos que ir, ou que deveríamos de ir periodicamente aos médicos. Aqui o que é que acontece? Na prática, nós estamos a endereçar um tipo de problema que é muito apelativo para machine learning. Porquê? Porque na prática são ações que nós todos os anos as fazemos e, portanto, temos muita reprodutibilidade, temos um dataset que permite aplicar este tipo de abordagem. E aqui o objetivo é, com base naquilo que nós fizemos no passado, como é que nós podemos ensinar um modelo a dar-nos indicações concretas sobre o que é que nós devemos fazer agora. Há aqui um objetivo de negócio que é, na prática, nós tipicamente seríamos um pouco mais conservadores, ou seja, as intervenções estavam baseadas em tempo de calendário, aquilo que eram os diagnósticos que nós fazíamos às nossas máquinas também estavam muito presos numa abordagem de calendário e aqui, com esta abordagem, no final do dia, o que nós vamos conseguir fazer é dirigir o investimento efetivamente para as máquinas que precisam desse tipo de intervenções. No fundo, vocês veem aqui este exemplo, temos aqui um gráfico, portanto, neste gráfico estamos a cruzar aqui duas dimensões, é a forma como nós vemos o risco, ou seja, por um lado, aquilo que é, no eixo horizontal, o nível de confiança que o modelo dá relativamente à necessidade de fazer um tipo de intervenção, e no eixo vertical, aquilo que é o valor da central, ou seja, aquilo que é a margem que aquela central representa para o negócio. E, de acordo com o posicionamento das diferentes máquinas, conseguimos rapidamente perceber, em termos de orçamento, onde é que nós devemos focar ações no próximo ano. Portanto, este foi o primeiro layer. Depois, numa abordagem mais de longo prazo, nós temos de destacar que a realidade hídrica tem uma particularidade que nós não vamos encontrar em mais sítio nenhum na indústria, que é, eu para produzir energia, numa central hídrica, preciso ter o ativo, chamemos-lhe barragem, mais depois todos os equipamentos para produzir energia. E o que é que acontece? Na realidade hídrica, este é o único sítio em que os dois, e nós precisamos dos dois para produzir energia, são dimensionados do ponto de vista de energia, de engenharia, para tempos diferentes. Ou seja, a barragem é projetada para durar 100 anos e as máquinas tipicamente duram 40 a 50 anos. O que é que isto significa? Que mesmo que tudo corra bem, num cenário muito positivo, nós obrigatoriamente, durante o ciclo de vida de todo o aproveitamento, vamos ter que substituir equipamentos. E, portanto, aqui há duas posições, que é, não há bola de cristal, certo? Eu gostava de ter a bola de cristal e dizer assim, eu vou saber que esta máquina vai falhar neste dia, tenho aqui um lead time para fazer o aprovisionamento de uma máquina, porque normalmente não há máquinas de reserva, e, portanto, era com base nisso que fazia a substituição preventiva da máquina. Na verdade, a bola de cristal não existe, e o que nós estamos aqui a tentar fazer é, vocês neste gráfico conceptual, do lado esquerdo, veem aquilo que é a abordagem tipicamente mais conservadora, que é considerar que, na prática, é empírico, eu sei que uma máquina dura tipicamente 40 anos, ao fim de 40 anos vamos substituí-la. Qual é o problema? Não tenho impacto na produção, mas também não estou no ponto ótimo porque não consigo extrair toda a vida da máquina. Se for muito agressivo, quer dizer assim, vamos empurrando as decisões para a frente, o que vai acontecer é, eu estou a tentar sacar o máximo de vida da máquina, no entanto a máquina pode falhar, e se falhar, vou ficar aqui com tempos de indisponibilidade muito grandes.
Portanto, aqui a ideia é tentar arranjar aqui o melhor compromisso. O que é que nós fizemos? Aqui, conceptualmente, nós quando vemos o tempo de vida das máquinas, temos que olhar para os dados. E a questão é, ou nós temos dados no passado em que conhecemos como é que a máquina estava desde que nasceu até, entre aspas, que morreu, e, portanto, podemos fazer modelos de similaridade, ou seja, no fundo, eu comparo aquilo que é o histórico da minha máquina atual com aquilo que eu já vi no passado e vejo quão perto ou quão longe é que eu estou. Nem sempre é possível, porquê? Porque nós nem sempre temos esse histórico, nós não temos assim um histórico tão grande de máquinas que já tenham feito todo o percurso de vida. Há outra abordagem intermédia, que é dizer assim, eu conheço os dados desde que a máquina nasceu e até um ponto intermédio da máquina, não conheço o fim de vida. A dificuldade aí, nós podemos ir por modelos de degradação, olhamos para a tendência, a dificuldade que vamos ter aí é, essencialmente, eu não sei qual é que é o threshold que marca o fim de vida da máquina. E depois ainda há uma outra abordagem, que é dizer assim, eu só olho para aquilo que é o momento em que a máquina morre. E se isso acontecer, na prática, o que eu estou a dizer é, estou a fazer uma estatística com base, por exemplo, na idade que as máquinas têm. O que é que acontece? Nós, basicamente, combinamos os diferentes tipos de modelos de acordo com aquilo que são as diferentes formas que as máquinas têm de morrer. Aqui à direita, neste gráfico, vocês veem, genericamente, aquilo que é o envelhecimento natural e desejável, a idade, mas também temos envelhecimento acelerado, ou porque fuma mais, ou porque não faz caminhadas, ou o que seja. Ou seja, aqui a questão é, na prática, há um conjunto de fatores e de testes que nós podemos fazer que nos indicam se a máquina se está a desgastar de forma mais acelerada. E isso implica também combinar diferentes fontes de dados, ou seja, combinar aquilo que é dados online, dados de sensores que nós temos, com, por exemplo, dados que vêm de ensaios, de laboratório, daquilo que é informação mais periódica e offline. No final do dia, nós o que conseguimos ter é este diagrama, que é aquilo que é o mapa do nosso risco, ou seja, no eixo horizontal, a probabilidade de falha da máquina e no eixo, novamente, vertical, aquilo que é o valor. Se eu multiplicar um pelo outro, tenho aquilo que é o risco, não é? É a probabilidade de falhar, às vezes, a consequência. No fundo, é isso que nós abordamos e aqui o grande desafio foi mudarmos a forma de tomar decisões na empresa. Portanto, o próximo passo é escalar isto para os restantes ativos. Obrigado a todos.